Olá, este macróbio que vos fala é o professor Rubem Leite, de português, o artista arteiro. Neste momento vamos estudar a classificação das palavras quanto à tonicidade, ou seja, sílaba tônica, sílaba átona, sílaba forte, sílaba fraca, tá? Por que é importante saber a tonicidade de uma palavra? Um bom motivo é para saber distinguir coco de cocô. Eu gosto de água de coco, mas da outra eu não quero não, obrigado, tá? Mas também para distinguir Bahia de baia, paz de país, né? Sabia, sabiá e sábia, né? Entre muitos outros motivos. Chamamos de sílaba tônica a parte de uma palavra que é pronunciada com mais força e chamamos de sílabas átonas as partes, as sílabas que são pronunciadas de modo mais fraco, tá? Qualquer palavra com duas ou mais sílabas terá sempre uma única tônica. As demais serão átonas. Quanto à tonicidade, ou seja, sílaba forte, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. É importantíssimo compreender. O que é proibido de acentuar na paroxítona é obrigado a acentuar na oxítona, pois as regras das oxítonas são o contrário das regras das paroxítonas. Uma parte. Monossílaba. As monossílabas, por terem uma única sílaba, não podem ser classificadas de oxítonas, pois não possui alguma sílaba para ser átona. Ou ela vai ser átona, essa monossílaba, ou ela vai ser tônica. As duas coisas ela não pode ser, tá? Ao mesmo tempo, não. A monossílaba pode ser tônica se tiver sentido próprio, como fé ou mas no sentido de ruim, tá? Ou pode ser átona se apenas serve de companhia, auxílio para outra palavra, como mas, né? Se diz de contrário, ele é inteligente, mas pobre, né? É o contrário, né? Tá, aliás, não é o contrário, oposição, né? Ou, por exemplo, mas ou se, por exemplo, são monossílabos, mas ela não tem sentido próprio, ela só serve para acompanhar, né? Exemplo, as mulheres más não têm fé, mas se forem boas, terão. Mas, com acento, como eu disse, é plural de má, sinônimo de ruim. Mas, sem acento, é uma conjunção com sentido de oposição, tá? Não vou continuar falando de monossílabo, porque isso é para outra aula. É só uma parte mesmo. Vamos continuar agora nas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá ok? As oxítonas e paroxítonas, atenção, estas duas palavras, oxítonas e paroxítonas, podem ter 2, 3, 4 ou mais sílabas, onde uma única sílaba será tônica e as demais átonas. Já as proparoxítonas terão sempre 3 ou mais sílabas. Abóbora, bipedi, onde uma sílaba é tônica e as demais são átonas. Não existe paroxítona com 2 ou menos sílabas, pelo amor de Deus, não existe isso, tá? Ai, ai. Sai, tem um negócio aqui me pedindo aqui. Gente, tem uma pessoa me mandando uma mensagem que tá me atrapalhando essa aula, eu não consigo ir pra frente porque eu... O que aconteceu aqui? O computador que travou aqui, ó. Desculpa, gente, pela demora, tá? É que alguém começou a ficar mandando mensagem que travou o computador onde eu tô me embasando para poder falar para vocês, tá? Eu sei explicar, né? Mas eu gosto de ter uma base, um acompanhamento, né? Sempre uso uma gramática, né? Para não falar achismo. Mas eu sempre preparo antes. Por isso deu essa travada aqui, porque alguém for mandando mensagem no Facebook fora de hora. Desculpa, voltamos para a aula. Vamos lá. As proparoxítonas possuem uma regra apenas.
É a coisa mais simples. Todas são acentuadas. É para a paroxítona, ou seja, tem 3 ou mais sílabas, e a antepenúltima é a mais forte, é para a paroxítona, tasca acento sem medo. Sem dó nem piedade. Tá? Essa é a regra. Agora, entenda. Vou repetir com o acréscimo que falei acima, né, anteriormente, sobre a acentuação de oxítonas e paroxítonas. Uma maneira fácil de compreender as regras de acentuação é entender que as regras das oxítonas são o oposto das regras das paroxítonas. Oxítona é o contrário da paroxítona, as regras. Se entender uma delas, automaticamente compreendeu a outra, pois basta observar. Por exemplo, se tenho que acentuar oxítona terminada em E, não posso acentuar paroxítona terminada em E. Por exemplo, acentuo a oxítona café, mas não acentuo as paroxítonas cofre e bofe, por exemplo. Ambas as palavras, as 3 palavras terminam com E, mas possuem tonicidade em sílabas diferentes. Café é oxítona, bofe e cofre, paroxítonas. É a penúltima que é mais forte. Então entenda, o que é proibido em um é obrigatório no outro. Vamos para as oxítonas. Entendeu isso? Oxítona e paroxítona, que é proibido uma é obrigado na outra. Se entendeu um, automaticamente entendeu a regra da outra, porque é o inverso. As oxítonas têm a última sílaba forte. Um detalhe, gente. Nunca se conta da primeira para a última sílaba, mas da última para a primeira. Porque existem palavras com 4 sílabas, por exemplo, como abóbora, né? Eu não posso acentuar este A, porque eu só posso acentuar última, penúltima e antepenúltima. Então sempre conta de trás para frente, tá ok? Então vamos lá. As oxítonas têm a última sílaba mais forte. Entenda, oxítona, última sílaba. Oxítona, última. Não importa se recebe acento gráfico ou não. Última sílaba, forte, tem acento ou não tem acento, é oxítona. Café, mulher, urubu, cantar. Veja que destas 4 palavras oxítonas, somente café recebe acento gráfico. Porque na verdade, a maioria das palavras não recebe acento gráfico. Né? A maioria, o acento é só na fala, não na escrita. Tá? Não tem acento gráfico. Tá ok? Essa é a verdade. É fácil aprender a acentuação, porque as regras dela são... lembra que quanto mais palavras, menos necessidade de acentuar? Né? Então, de 4 palavras oxítonas que falei, apenas uma recebeu acento, café. Né? Então, repetindo, dessas 4 palavras oxítonas, cuja última sílaba é mais forte, né? Só uma recebeu acento gráfico. Quais são as oxítonas que recebem acento gráfico? Muito fácil. Só tem 4 regras. 3 delas são vogais. No singular ou no plural, né? Não importa, né? Então são só 4 regras, né? E 3 delas são vogais, né? São aquelas terminadas em A, ou seu plural as, E, ou seu plural es, O, ou seu plural os, e em, ou seu plural ens. Tá? Então vamos lá. Oxítonas vão receber acento quando terminadas em A, como gambá, gambás, que é o plural, ananás, que é um tipo de abacaxi. As terminadas em E, café, cafés, que é o seu plural, urupês. As terminadas em O, avô, avó, avós, que é o plural, né? Cipó, cipós, que é o plural. As terminadas em em ou ens, também, contém, vinténs. Oxítonas só tem 4 regras. Última sílaba forte, e quando termina em A, é O, em, ens, né? Singular plural,
né, recebe acento. Todas as outras oxítonas não receberão acento, como o urubu, por exemplo. Tá? Paroxítonas, vamos falar delas agora? É importante, ou ao menos interessante, saber a maioria das palavras da bela língua portuguesa, que é reconhecida internacionalmente como uma língua melódica, né, de cantar, né? Então, a bela língua portuguesa, né, a maioria das palavras são paroxítonas e quase todas elas terminadas em A, E, O. Lembrando, quanto mais palavras, menos necessidade de acentuação. Então, como a maioria das paroxítonas são terminadas em A, E, O, toda paroxítona terminada em A, E, O não vai receber acento. Oxítona, oxítona, terminada em A, E, O, recebe porque elas são poucas, se considerado com as paroxítonas terminadas em A, E, O. Eu tenho certeza que se dar uma pausa aqui, cada um vai ser capaz de imaginar dezenas de paroxítona em A, E, O. Né? Então entenda bem isso. A língua portuguesa gosta de simplicidade, por isso é bem fácil. Ah, não, português é difícil. Tire isso da sua cabeça. Ela é bem fácil. Como ela é fácil, e por isso o paroxítona na linha EO nunca são acentuadas. Banana ou bananas não recebe acento. Manga, raposa, peixe, parede, mede, prato, galo, prego, né? Frisando, que eu vou dar agora, frisando, estas e outras palavras paroxítonas terminadas em AEO nunca recebem acento gráfico. Aliás, paroxítono terminado em, né, nunca vai ter, quando terminar em AEO, nunca vai ser acentuado, nunca vai ter, vai ser, estou confundindo aqui, né? Vou até repetir para evitar confusão. Essas duas palavras, paroxítonas terminadas em A, E, O, nunca recebem acento gráfico. Pronto. Compliquei demais aquela hora. E é tão simples. As paroxítonas têm a penúltima sílaba mais forte. Paroxítona, última sílaba. Paroxítona, última. Gravem isso. Oh! Paroxítona, penúltima sílaba. Paroxítona, penúltima. É isso que tem que gravar. E, gente, não ter treinamento para poder fazer mudança de vídeo, de gravação de vídeo, é problema. A gente comete um erro, mas a gente corrige na mesma hora, tá? Então, desculpe os erros e observe só os acertos, tá ok? Paroxítona, penúltima sílaba. Paroxítona, penúltima. As paroxítonas têm a penúltima sílaba mais forte. Independente de terem acento gráfico ou não, sua sílaba tônica será sempre a penúltima. Homem, bravo, água, dobradiça. Veja que destas 4 palavras paroxítonas, somente água recebe acento gráfico. Homem, bravo, água, dobradiça. Agora, quais são as paroxítonas que recebem acento? Facílimo. Facílimo, facílimo. Tem duas que eu vou deixar para o final, porque elas têm alguns detalhes curiosos, tá? Que é o R, quando ela termina em R, ou quando ela termina em tom crescente. Então eu vou explicar no final, porque elas são detalhezinhos curiosos. Vamos para as outras. Então, quando as paroxítonas terminam em R, X, N, L, I, ou seu plural, né? U, ou seu plural, ou seu plural, ans, ãos, né? Ps, né? PS, ps, né? E de tom crescente. Vamos lá com o X. Paroxítona terminada em X, coxi, que é aquele ossinho da coluna, que é o último ossinho, antes de começar o bumbum, né? Aquele último ossinho chama-se coxi, né? Látex, tórax, né? Quando paroxítona terminada em N, abdômen, hífen, éden. Quando terminada em L, indelével, míssil, fácil, difícil, né?
em i ou is, grátis, biquíni, biquínis, singular plural, né? U ou uns, perdão, u ou us, né? Humus, jiu-jitsu, vírus, ou uns, né? Álbum, álbuns, né? De retrato, né? An ou seu plural, ou seu plural. Imã, imãs, órgão, órgãos, né? Né? Bíceps, tríceps. Agora vamos ao terminado em R e ao ditongo crescente, tá ok? R. Toda paroxítona terminada em R é acentuada. Mas o curioso é que ela vai estar sempre no singular. Porque se colocar ela no plural, você tem que colocar um ES. Aí vai virar proparoxítona. Vai continuar recebendo acento, porque toda proparoxítona recebe acento. Mas no singular, paroxítona terminou em R, né, vai receber acento. Caráter, açúcar. Agora, se eu colocar no plural, caráteres, açúcares, virou proparoxítona, né? Porque todas é uma regra da língua portuguesa, só existe sílaba se tiver vogal, tá? Se não tiver vogal, não é possível formar sílaba, tá? Então, caráter, paroxítona terminada em R, recebe acento, né? Açúcar, paroxítona terminada em R, recebe acento, tá? E o ditongo crescente? O que é ditongo crescente? Falamos em outra videoaula sobre os encontros vocálicos. Procure aí no canal encontros vocálicos. Vamos entender o que é ditongo, o que é encontro de vogais, né? Vocálico, encontro vocais de duas vogais juntas, né? E lá nessa videoaula, aprendemos que as letras I, U, quando são pronunciadas mais fracamente que a outra vogal, essas IU são chamadas de semivogais. Elas são quase vogais. Observação. A, E, O sempre é vogal, não sofre exceção. A, E, O sempre é vogal. Já I, U, elas poderão ser vogal ou semivogal. Tá ok? A, E, O, vogal. I, U, semivogal ou vogal. Aprendemos também que ditongo é quando uma vogal e uma semivogal ficam na mesma sílaba. Ditongo, vogal na mesma sílaba. Hiato, vogal em sílabas diferentes. Elas estão uma ao lado da outra, mas na separação silábica ficam em lugares diferentes. Ditongo, a vogal e a semivogal não se separam na divisão silábica, ficam na mesma sílaba, tá? Então, ditongo é quando uma vogal e uma semivogal ficam na mesma sílaba. Então, ditongo crescente é quando uma sílaba começa com I ou com U e termina com A, E, O, né? Ou com A, ou com E, ou com O. Então, ela cresce, né, de uma quase vogal para uma vogal, de uma mais fraca para uma mais forte. Então, ela é crescente, né? Ou seja, frisando, começa com a mais fraca e termina com a mais forte. Exemplos: água, glória, pátria. Essas três palavras são paroxítonos acentuados terminadas em ditongo crescente. Água, semivogal U, vogal A. Água, né? Glória, semivogal I, vogal A. Glória, né? Pátria, semivogal I e vogal A. Pátria, né? Mesmo você pode ver que o tríade pátria, né? O A é mais forte. Pátria. O I quase que você não ouve. Água. O U quase que não se ouve. Apesar da sílaba tônica ser água. Pátria. Glória. Quando vai falar a sílaba átona fraca, o I e o U, ele é quase que inaudível. Consegue percebê-lo, mas passa despercebido, como água, glória, pátria,
Você percebe muito mais o A do que o I. Muito mais o A do que o U. Né? Vamos lá. Perceba que a última sílaba dessas paroxítonas terminam com ditongo e que a semivogal vem antes da vogal. Ou seja, cresce da mais fraca para a mais fácil. A mais forte. Da mais fraca para a mais forte. Oh, meu Deus, muito obrigado. Desculpa, gente. Para encerrar, o caso especial. Hiato. Lembra de tongo, vogal, mesma sílaba, hiato, vogal em sílabas separantes, em sílabas diferentes. Hiato de I ou U quando o tônico seguido ou não de S. Tá? Exemplos: saúde, paraíso, faísca, baú, Itaí. Saúde, paraíso, faísca, baú, Itaí. Talvez me pergunte, peraí, o senhor disse que oxítono terminado em U e I não recebe acento, como que baú, Itaí recebe? Porque neste caso, não se leva em consideração o fato de serem oxítonas, mas sim o fato de serem hiatos. Hiato no início ou no final da palavra, hiato, vai receber acento. Olha a palavra urubu. Este U, ele está acompanhado de uma consoante, a letra B. Por isso que não recebe acento. Ele não é um hiato. Ele não está junto de outra vogal. Né? Tem uma consoante separando. Né? Bu, urubu. Agora, baú, não tem nada separando o A do U. Então ele é um hiato. Ele é tônico. Né? Então, a exceção, um caso especial, hiato de I ou U, né? Quando tônico seguido de S ou não, né? No início ou no meio da palavra, vai receber acento. Isso é encontro vocálico. Hiato é encontro de vogais, tá ok? Exemplo, repetindo. Saúde. Desculpa. Paraíso. Faísca. Baú. Taí. Abraço, gente. Espero que tenha sido útil. E desculpa os erros. Eu não sei fazer revisão, não sei como se chama esse negócio de vídeo, não, tá ok? É ao vivo e a cores mesmo essa aula aqui. O senhor vai ver depois de gravada, mas sem edição, né? Edição de filmagem. Eu não sei fazer, tá ok? Abraços. Obrigado. Pronto.